Olá, estamos chegando aqui na TV Inova com o que de mais importante aconteceu nesse ano de 2025. Do varejo à indústria, passando aí pelas microempresas, pelos microempreendedores individuais, os agentes locais de inovação também. Afinal de contas, foram mais de 260 mil empresas atendidas aqui no nosso estado, né? E com 310 mil horas de consultoria, exatamente. E o Sebrae, claro, faz questão de mostrar o que deu certo durante todo esse ano, porque esse é o nosso terceiro e último programa da série Retrospectiva 2025 do nosso Conexão Empreendedora, que só está começando. E a gente começa revendo alguns empreendedores que participaram do agente local de inovação na cidade ou no campo, né? E que alcançaram aí bons resultados com a ajuda do Sebrae. Acompanhe. A Cacau Serra, especializada em chocolates artesanais, localizada em Urubici, abriu as portas em 2014. Mas nada na vida é como em uma fantasia de criança, onde num passe de mágica as coisas acontecem. No início, Dayana teve que atuar em todas as frentes do negócio. Antes de tudo, a empresária precisou de coragem, determinação e muito estudo. Na juventude eu me formei em engenharia de alimentos pela Universidade Federal e eu retornei em Urubici em 2014. Foi aonde eu consegui conquistar, né, esse meu grande sonho de abrir a Cacau Serra. Eu resolvi voltar para Urubici porque eu vejo em Urubici, na Serra Catarinense, uma cidade, uma região com grande potencial turístico, né? E aí eu aliei isso, né, minha vontade de empreender, né, voltar para minha cidade natal, e eu abri a Cacau Serra. Na luta para transformar o sonho em realidade, o que não faltou foi apoio dentro e fora de casa. Para crescer ainda mais foi preciso buscar ajuda especializada, algo encontrado no Sebrae Santa Catarina. O conselho de procurar a entidade foi dado pelo próprio pai. A Cacau Serra hoje nós fabricamos chocolate, nós temos a parte do processo produtivo e a loja. E aí, como todo empreendedor, a gente tem muitos desafios, né? Nesse mundo de empreender, de ter o nosso próprio negócio. Eu sempre tive o apoio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, mas eu contei muito com a ajuda do Sebrae, né? Desde 2014 até hoje, né, eu conto com a ajuda do Sebrae. Então, desde aquela época, eu tive consultorias, né, os consultores do Sebrae, com apoio na parte financeira, para eu gerir melhor a parte financeira. Nós tivemos desde posicionamento de layout de loja, como expor melhor nossos produtos. Desde então a gente vem crescendo, né? Porque a gente vem se capacitando junto com o Sebrae, com o apoio que eles nos dão. Desde o início, o Sebrae tem feito o acompanhamento da empresa. Os resultados falam por si só. A Cacau Serra ganhou destaque na Serra Catarinense e se tornou um atrativo turístico. Hoje, apesar do foco principal ainda ser os chocolates artesanais, outros produtos como vinhos, bolachas, doces e artesanatos foram acrescentados às gôndolas. O crescimento nas vendas foi de 60%. E a gente vem crescendo, fazem 2 anos e meio que nós ampliamos tanto o nosso processo produtivo quanto a nossa loja. Hoje nós estamos num espaço bem maior. Outro fator determinante que também impulsionou o desenvolvimento da empresa foi a participação nos programas que o Sebrae oferece. Um deles foi o ALI, Agentes Locais de Inovação. A gente teve a participação no projeto Ali Tecnologia, né? Nesse projeto a gente conseguiu implantar sistema, então a gente conseguiu gerir melhor nossa questão de loja, gestão de estoque, produto que melhor vende. E nós tivemos outro projeto específico no processo produtivo, onde ali a gente conseguiu otimizar a nossa produção, né? Nós conseguimos melhorar, vendo todo o layout do processo produtivo, readequando posições de bancadas, de alguns equipamentos. Nós conseguimos melhorar, otimizar o tempo, ganhar um tempo de produção, então ter uma maior produtividade e também gerir melhor o tempo, né? O esforço físico dos nossos funcionários. E quando o negócio vai bem, o retorno é certo. Além de organizar a empresa e otimizar processos, a consultoria da entidade ajudou Dayana a criar um novo olhar sobre o próprio negócio. O trabalho feito em parceria levou a empresária a aumentar os ganhos da Cacau Serra.
As consultorias e todos os projetos que a gente teve junto ao Sebrae, eles tiveram um grande retorno para nós, né? Desde em ganho de processo produtivo, quanto em ganho financeiro, porque tudo isso reflete, né, na nossa questão do financeiro, então a gente consegue ampliar nossos ganhos. E todo esse apoio do Sebrae sempre fez nós melhorarmos a nossa gestão da empresa. Foi aqui que a Elizabeth colocou em prática um desejo antigo: empreender de forma ecológica. Foi no terreno da família que a Elizabeth construiu toda a cadeia de produção. A escolha do produto, os cogumelos orgânicos, foi estratégica por ser uma possibilidade de trabalho que não exige muita força física. A parceria com a Camila, filha de uma amiga de longa data, foi quase que instantânea. Desde o início, as duas realizam todas as atividades do negócio juntas. Nenhuma das duas empreendedoras tinha experiência com a produção de cogumelos. O caminho foi trilhado nas tentativas. Errando ou acertando, tudo foi um aprendizado. A gente fez algumas consultorias, foi lendo bastante, foi começando a fazer as coisas saindo da teoria e indo para a prática de uma forma bem pequena, devagarinho, para ir começando a entender como que iam ser os processos, né? Até a gente entender e chegar no momento de, começar a fazer a realização dos blocos. Então foi tudo muito devagar, assim, né? Primeiro a gente começou a lidar com os cogumelos já comprando os blocos prontos, então a gente fazia uma produção pequena, a gente fez umas estantes de madeiras a gente mesmo. Então a gente foi começando a lidar com eles ali devagarinho para aprender como que a gente ia fazer depois numa escala maior, né? Então... Por aqui os materiais são aproveitados ao máximo. Desde o início da produção, com a limpeza dos sacos plásticos utilizando água da chuva para depois seguirem para a reciclagem, ou ainda o descarte dos blocos de substrato na horta, até a etapa final, substituindo embalagens de isopor pelas de papel. Uma coisa que a gente foi percebendo, tanto nas produções das pessoas que a gente visitava, quanto nas produções na internet, em outros lugares, que o consumo do plástico nas produções de cogumelo é um consumo muito grande, né? Então a gente começou a pensar como que ecologicamente a gente ia tentar reduzir, por exemplo, o uso do isopor em bandeja ou o lance de a limpeza dos sacos dos blocos, né? Então pensar na sustentabilidade daquilo, em como que a gente ia fazer para estar diminuindo os impactos, né, no meio ambiente, assim. O trabalho da Elizabeth e da Camila também envolve uma conscientização popular para criar uma cultura de consumo local e valorizar os pequenos produtores. Na vida urbana, a gente esqueceu que a gente precisa da natureza para viver. A gente come também do pequeno produtor, né? E esse pequeno produtor também está na ilha, não está só, sei lá, em Joaçaba. Ele está também aqui. Ele não está só fora, em Antônio Carlos, ele também está em Florianópolis. Então a gente também, parte desse trabalho é um pouco para fortalecer essa ideia de que aqui em Florianópolis nós podemos ter agricultura. Uma das principais dificuldades encontradas pela Elizabeth e pela Camila foi a de profissionalizar os negócios, equilibrando a administração da empresa com a produção do produto. Foi aí que elas contaram com a ajuda do programa Ali Rural do Sebrae Santa Catarina, que auxilia pequenos produtores rurais a melhorarem os resultados. De forma gratuita, os agentes locais de inovação acompanham de perto a rotina da propriedade, o que contribui para a otimização de processos, redução de custos e fortalecimento da gestão, além de incentivar a expansão de mercado e o desenvolvimento de novos produtos. Ajudou a gente a pensar sobre o negócio, porque acaba que é uma atividade agrícola, digamos assim, nasce, vai, entrega, pá, aquela loucura, você não está nem pensando que existe todo um procedimento empresarial também. Então isso foi legal, para a gente poder entender que preços dos insumos, organização das vendas, embalagens, as coisas que estão envolvidas, qual é a precificação, todo esse palavreado foi uma coisa importante para nós, né? Então a gente está muito ligado na produção, a gente esquece dessa parte do negócio. Então é legal que ajuda a gente a pensar nessa produção, bom, tudo bem, a gente produziu, e aí? Essa noção de negócios fez com que as empreendedoras criassem uma nova linha de produtos agroindustriais. O primeiro lançamento é esse arroz temperado, feito com insumos de outros produtores rurais da região, além dos cogumelos. Os arroz, eles vão entrar
numa lógica de que a gente tem uma produção que às vezes tem cogumelo que ou tá quebrado ou que, né, não tá tão bonito para ser vendido como bandeja, e o alimento perecível ele vai durar de 7 a 10 dias ali na geladeira, e o alimento que é desidratado ele vai ter uma durabilidade de 4 a 6 meses. Então entra numa lógica de que a gente vai fazer um produto tão gostoso quanto, né, com nutrientes, tudo igual, só que ele vai ter uma durabilidade maior. Então, para a gente escoar essa produção, para a gente fazer essa venda para outros estabelecimentos, outros lugares, é um produto que ou as vendas ou a gente mesmo não vai perder. Então, ele dura mais tempo na loja e um arroz é uma coisa prática, né? De atleta a empreendedor, o Michael transformou o prazer de pedalar em energia para um novo começo. Nesse segmento eu comecei em 2018. Eu trabalhava numa pizzaria e aí eu queria comprar uma moto. A minha mãe não deixou, porque era menor de idade. E então o que ela deixou foi comprar uma bicicleta. E aí, como eu era bem novo, eu tinha 16 anos, logo eu consegui atingir um nível físico consideravelmente legal. Então comecei a participar de competições, comecei a destacar em alguns campeonatos, assim, comecei a me sair bem. Isso em 2018. Em 2019, corri algumas etapas do Campeonato Catarinense. Dentro disso, veio para mim a chance de participar de uma equipe a nível Brasil, que é a TSW. Em 2020, quando veio a pandemia, infelizmente as provas foram canceladas. Eu já não estava conseguindo manter um nível físico tão legal, não conseguia treinar tanto quanto gostaria. E com a pandemia, as provas foram suspensas, a nossa equipe foi pausada por um tempo. O empreender no setor da bike foi a minha saída para estar dentro do que eu gostava, que era a bicicleta, e não de forma profissional, não como um atleta. Foram várias tentativas, endereços diferentes e modelos de loja até encontrar o lugar certo. Em Biguaçu, onde o negócio finalmente ganhou ritmo. No final de setembro de 24, eu abri a loja em Biguaçu. Até junho desse ano, 2025, estava na Rua 7, aqui em Biguaçu, no centro. Como consegui ter uma amplitude bem maior aqui dentro do município, vi a necessidade de estar expandindo. E hoje eu estou aqui no Deltaville, na Avenida Beira Rio, aqui com um galpão bem maior. Hoje a nossa sala aqui tem 200 metros quadrados, fora o espaço externo. E dentro disso a gente consegue ter uma diversidade bem maior, né, e um poder de estoque também bem maior. No novo endereço, o negócio já tinha fôlego, mas ainda faltava estratégia. E foi justamente ali, na nova loja de Biguaçu, que uma visita mudaria o rumo da empresa com a chegada do programa Ali do Sebrae. O meu primeiro contato esteve pela Andréia, que eu recebi a indicação de um cliente meu que teve a assessoria do Ali. Então ele me indicou para a Andréia, ela esteve fazendo uma visita, ela explicou como é que funcionava todo o processo do Ali. E como eu estava recém começando aqui nesse novo ambiente, nessa nova loja, eu vi a possibilidade de se tornar algo interessante, ter assessoria para estar já junto com esse novo ambiente, estar trazendo uma certa mudança, uma visão para mim conseguir estar implementando, já que como eu estava mudando tudo, né, então era bem mais fácil eu implementar uma mudança junto com uma mudança do que uma mudança após já ter um certo vício pelo local. Eu fui vendo o que ia acontecendo, o que ia funcionando, ela foi passando algumas dicas, algumas conversas, né, pelo fato também do projeto ele atender não só a minha área, mas também outros empresários, outras empresas, desde o porte pequeno, médio, empresas de mais tempo de mercado que a minha, então visões mais diversificadas que conseguiram passar um ponto de vista diferente. E como todos eles atendem a Andréia, a gente então consegue, ela tem no caso, uma visão de diferentes setores que às vezes de certo modo também consegue ser agregado na minha empresa. Então as conversas acabaram auxiliando em algumas dúvidas, algumas ideias, em algumas visões, algumas dicas do que poderia funcionar. Com foco em produtividade, o Ali conecta empreendedores a soluções práticas e personalizadas para o dia a dia da empresa. A proposta é simples: levar inovação para dentro da rotina do empresário, na prática, com um olhar próximo de quem entende o território. Dentro do Ali, ele pode atender a empresa de acordo com a dor do empresário, né? Então, às vezes, a dor do empresário é uma, mas quando a gente pede para ele explicar melhor
a situação dele, o cenário, né, o contexto que ele está vivendo ali, a gente percebe que se ele mudasse apenas um detalhe, influenciaria naquilo que ele acha que é o problema. E, na verdade, o problema é um outro lugar. Então, o Ali ele pode atender qualquer ramo, qualquer área, qualquer setor de empresa e qualquer demanda dentro da empresa. Então, em conjunto, a gente vai entendendo quais são essas dores, quais são essas dificuldades que o empresário tem, que às vezes é processo, às vezes é financeiro, às vezes é marketing, às vezes é só uma comunicação interna, né, da própria empresa com o colaborador. E a gente vai tentando achar uma melhor solução dentro dos braços que a empresa tem, né? Porque a gente também tende a achar uma solução que vai enfatizar ele e ajudar ele 6 meses, né? Que a gente consiga ajudar ele durante 6 meses para depois ele caminhar com as próprias pernas dele o resto da trajetória como empresário dele. Juntas, as análises e conversas revelaram caminhos que o Michael ainda não tinha percebido e, com o apoio do programa, novas estratégias foram implementadas. Foi aí que as mudanças começaram. Aqui na MK Bikes, a gente pôde perceber o quê? Que ele tinha uma dificuldade grande para contratar colaboradores, para que pudesse fazer tanto a parte de marketing, quanto pudesse fazer a parte de oficina, de vendas. Então, ele queria uma pessoa que pudesse ajudar em todas as áreas. Enquanto eu estou aqui, a gente teve a oportunidade de ter 2 colaboradores que não conseguiram ficar. E com essa dificuldade de ter colaboradores e ele, por ser um só, fazer marketing financeiro, venda e tudo o que precisa ser feito quanto a uma empresa, aí a gente teve uma ideia de partir para o lado digital, fazer as vendas digitais. Então, ele, com um tripé, ele consegue sozinho fazer as gravações, ele posta e a gente patrocinou, a gente fez um tráfego pago para as mídias dele, baseado não só aqui no município, mas a gente expandiu para o Brasil. Diante da feira que ele participou em São Paulo, ele percebeu que tinham pessoas interessadas no serviço, no produto dele em outros estados do Brasil. Então, ele passou a aparecer na mídia digital para outros estados. E aí, a gente teve uma grata surpresa de ter feedbacks positivos de pessoas procurando ele. Então, às vezes, o empresário pensa, não, eu já estou há anos no mercado. Ou, o contrário, estou iniciando agora, o Sebrae não vai conseguir me ajudar. Vai lá no Sebrae, explica o que você está precisando, que com certeza o Sebrae vai ter algo para te oferecer e te ajudar nesse momento que você está precisando. Cansada de não conseguir encontrar os tamanhos necessários, Sabrina e a mãe, Maria Helena, resolveram criar a própria marca. A nossa marca surgiu em 2004, né? Quando nós morávamos em Curitiba. Eu vim com a minha mãe porque a gente tinha um apartamento em Balneário Camboriú. Então, nós viemos para passar a temporada. E aí eu fui atrás de biquíni, né? E na época, eu precisava comprar 2 biquínis, porque eu precisava de uma parte de cima de um tamanho e da parte de baixo de outro tamanho, né? Então, a gente sempre tinha essa dificuldade. E por ver, né, o movimento, a busca pelo produto, eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, por que não abrimos uma loja, né, de biquínis aqui? E, teoricamente, né, seria somente para a temporada. Então, a gente viria para cá em dezembro, abriria ali até março, né? Mas o amor, a paixão foi tão grande que nunca mais nós voltamos, né? Acabamos criando a empresa, a família toda se mudou de Curitiba para Balneário, né? E isso aí iniciou em 2004, né? Com uma loja de multimarcas. Em 2005, nós já estávamos aí iniciando o processo de colocação da nossa marca, né? Só que trabalhando com uma terceirização. O que acontece, né? A gente, como lidava com o público nós, que trabalhávamos com a venda, a gente via que a cliente chegava, eu queria uma parte assim, uma parte assado, sabe? Então a gente via a necessidade de buscar outros modelos. Então por isso que nós decidimos iniciar esse processo de uma criação de uma marca, né? Então toda a produção ela é feita dentro da empresa, né? Desde a criação até a embalagem, né? Nós também fabricamos, né, a nossa embalagem, que são os saquinhos, né, que todo o produto vai. Então o Ali veio agora, né, que o Sebrae nos procurou exatamente para nos ajudar nessa parte da consolidação interna, né, do Brasil. Então está sendo feito o diagnóstico, estamos na fase do diagnóstico ainda, junto com o Ali, né?
Então, ainda não iniciamos a parte prática, só no diagnóstico nós já estamos ali voltados para a área de marketing, né? Então, ele vai nos auxiliar nessa, as ferramentas, né? O que a gente pode estar utilizando para que a gente consiga otimizar e chegar no objetivo que a gente quer. Durante a mentoria do Ali Produtividade, empresas que tenham como objetivo inovar e promover melhorias da gestão, com foco em produtividade, aumento no faturamento e redução dos custos, são atendidas pelos agentes de inovação. Aqui em Santa Catarina, mais de 21 mil pequenos negócios já foram atendidos. O objetivo do programa Ali é facilitar, né, os processos, ajudar na produtividade, reduzir custos das empresas. Então, o programa Ali, ele tem uma certa, vamos dizer, propósito em estar auxiliando e melhorando a questão empresarial do Brasil, assim como o Sebrae também está sempre, desde faz uns 50 anos, que vem auxiliando as empresas. O programa Ali é como se fosse um pedaço do Sebrae ali atuando com as pequenas empresas e os microempreendedores. Todo conhecimento, né, ele é muito bom. A gente nunca pode fechar as portas e achar que a gente sabe tudo, apesar de sempre estar estudando. Então, quando vem alguém de fora e que tem uma visão fora do teu negócio, isso é muito válido, porque às vezes estamos tão envolvidos no dia a dia e não percebemos alguns pontos críticos que temos, né? Ou mesmo coisas que seriam consideradas fáceis, assim, de uma mudança, mas a gente não tem essa visão. Então, o que eu tenho a expectativa? De que eu consiga, junto com o André, fazer um planejamento, um programa de como iniciar esse processo, do que investir, qual que é a melhor ferramenta para eu estar utilizando, o melhor canal, né? A parte de ADS, né? A parte de produto mesmo, até porque como o Ali entrou e nós estamos nessa empreitada de lançamento de um novo produto, então também ele está nos auxiliando nisso. A minha expectativa é que a gente consiga fazer um plano de negócios, né? E que eu consiga estar efetuando dentro da empresa e chegando ao objetivo. E olha, durante esse ano o Sebrae deixou claro, né, para os empreendedores que era preciso sim digitalizar as empresas. Afinal, todos precisam estar no meio digital. Foi o programa Digitaliza Varejo que abriu novos caminhos aí para os empresários catarinenses. Entre grãos selecionados e ideias fervendo, o Bene Café é um espaço que vai muito além do café. É o reflexo de uma jornada empreendedora feita de propósitos e recomeços. O Bene Café surgiu de um outro café, né? Eu já empreendo no universo de cafeteria há quase 10 anos. Era dentro de um espaço específico, né, de um espaço delicado, que era dentro de um hospital. Foi rescindido o contrato e a gente recebeu o convite para abrir aqui. Nós fomos convidados para virar parceiro dessa rede de estacionamento, né? Então você juntei a oportunidade com a minha vontade de seguir empreendendo no ramo do café, né? E o espaço merecia uma cafeteria do nosso nível, modéstia à parte, né? Foi nesse momento que o Sebrae entrou na história, oferecendo capacitação, orientação e principalmente algo essencial para quem empreende. Não precisa ser solitário. Eu tenho dito isso para mim está sendo uma autodescoberta muito grande. Não é porque você é empreendedora, empresária, que você tem que ser solitária. Você pode estar sozinha, mas não precisa ser solitário. Você pode compartilhar. E é muito legal, porque tem recursos para isso. Às vezes a gente para assim, meu Deus, mas para onde que eu vou, né? Bate na porta, fala, né? Se você não pedir ajuda, essa vulnerabilidade é fortaleza, né? Pede ajuda, alguém mais sábio vai te orientar, eu não tenho dúvida disso. Segundo o mapa de maturidade digital desenvolvido pela BDI e pelo Sebrae Nacional, apenas cerca de 50% das pequenas empresas utilizam de mídias digitais para fazer negócio. O índice médio fica em 35 pontos numa escala de 0 a 80, mostrando que ainda existe muita margem para crescimento. É justamente nesse meio de campo da evolução que programas como o Digitaliza Varejo aparecem para acelerar esse processo. O programa Digitaliza Varejo é uma parceria do Sebrae de Santa Catarina com a Zucchetti. A Zucchetti é uma empresa globalmente conhecida, é uma empresa italiana, e a gente, por meio dessa parceria,
nós queremos aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas do comércio varejista e de serviços de Santa Catarina e, consequentemente, aumentar a maturidade digital destas mesmas empresas para terem melhores resultados. A Zucchetti, na verdade, ela é uma empresa de software, né, de tecnologia, já está há mais de 45 anos na Itália, uma das maiores de software da Itália, e aqui no Brasil a gente está há 14 anos, e uma das nossas unidades de negócio é totalmente focada para sistemas de gestão do microvarejo. Então a gente entende que o nosso papel como empresa também é educar esse microvarejo. E o Sebrae, obviamente, é uma referência em Santa Catarina, no país. A gente entendeu que fazia total sentido propor essa parceria, principalmente focando num programa que fala sobre digitalização, sobre transformar o microvarejo, sobre transformar e mostrar a importância de se digitalizar. A ideia do programa, como ele é todo online, super acessível para, enfim, o varejista, o empresário, ele consegue fazer na hora que ele estiver disponível, no momento que estiver disponível, porque, né, sabe que é aquela correria, né? O varejista está sempre ali em função do seu negócio. Então ele dá essa autonomia para o empresário fazer e identificar esses gaps com a metodologia. Né? Então, no caso, né, da Tati, ela foi identificando esses gaps, ela foi já melhorando e ela mesma começou a utilizar o plano de ação que a gente monta em cima da diagnóstica. Aí a gente percebendo a necessidade dela, da empresa, né, em estar se adequando a esse posicionamento digital, aumentar as vendas por meio de canais digitais, a gente ofertou o produto para ela e ela teve uma performance muito boa. Ela conseguiu adquirir bastante conhecimento, conseguiu aproveitar de fato todas as etapas do programa e em pouquíssimo tempo a gente já vê algumas mudanças no posicionamento digital da BN Café e como consequência aumentou o faturamento nesse pouco tempo da empresa e também aumentou o indicador de lucratividade por meio do programa Digitaliza Varejo. Eu fui retomando o programa, né, e tem as trilhas, tem as aulas, como eu dizia, eu fui assistindo cada uma delas e o legal é que elas são dinâmicas, né, eu podia fazer no meu horário, isso foi muito bacana, né, por isso que eu consegui fazer, né, porque eu dei conta no meu outro turno, né. Agora você vai rever a força do setor moveleiro de Santa Catarina, mesmo com os impactos, né, do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos no segundo semestre até desse ano. E como é que a indústria catarinense pode seguir um modelo de indústria mais eficiente, hein? Então, acompanhe com a gente. Foram conhecidos os destaques do Prêmio da Indústria Eficiente, uma iniciativa do Sebrae e do Senai que reconhece as micro e pequenas indústrias catarinenses que mais se destacaram em produtividade e eficiência. As cerimônias aconteceram de forma simultânea nas regionais do Sebrae em todo o estado. Ao todo, 10 empresas foram reconhecidas. Na Grande Florianópolis, Praia Comprida, indústria de móveis sob medida. Na Serra Catarinense, o destaque foi para Joel Neto Mon Construção. No Vale do Itajaí, Dorata Indústria e Comércio. Na região sul, FJS Transportes, Indústria e Comércio de Tijolos. Na Foz do Rio Itajaí, o destaque ficou com a Onda Positiva Capacitores. Na região norte, Rony Fashion Indústria e Comércio de Confecções. No centro-norte, Mecânica Dude. No oeste, Perfil Mac Máquinas Industriais. No meio-oeste, Madeira Legal. No extremo-oeste, Madeireira Negre. Da Serra Catarinense, o destaque foi a JN Mon, que implementou melhorias nas etapas de obra e também reduziu desperdícios. A consultora ela foi até uma obra nossa e ela verificou em loco o que poderia ser melhorado na prática que alteraria a produtividade. Ela utilizou alteração de bancadas, alteração de ferramentas, e a gente acatou essas ideias, aplicou e realmente verificou que melhorou a produtividade da obra. A gerente regional de Foz do Itajaí, Juliana Bernardi, destacou a importância das consultorias realizadas pelo Sebrae. Essas empresas participaram de todas essas consultorias, né, e representam aqui para a gente, né, algo muito grande, né, e que dentro dessas consultorias a gente conseguiu melhorar aí a produtividade e o engajamento deles. Da região sul, João Alexandre, gerente regional do Sebrae, reforçou a participação diversificada de empresas nesse programa. As empresas que estão aqui hoje, elas participaram de um ano com uma intensa possibilidade de melhoria, né? Aproveitaram as oportunidades que
o Sebrae junto com o Senai proporcionaram a eles, e é uma noite de reconhecimento, né? O programa Brasil Mais Produtivo, realizado pelo Sebrae e pelo Senai, tem apoiado micro e pequenas indústrias de todo o estado. Uma união que gera resultados concretos. A micro e pequena empresa hoje em si também tem que estar no mercado preparada, buscando se qualificar, buscando trazer indicadores que melhorem a sua produtividade. A gente entende que trabalhar nesse sentido faz com que na ponta a gente sinta resultados positivos e lucrativos. Para o Senai, a parceria é fundamental para levar tecnologia, conhecimento e desenvolvimento às empresas catarinenses. O Sebrae, logicamente, tem essa agenda muito consolidada, e o Senai, olhando para a representatividade da pequena e microindústria, identificou também essa necessidade de trazer todo esse repertório, essas competências aí. E acho que é um papel comum de que a gente consegue, com coisas simples e baratas, a gente conseguir ganhos de produtividade. Acho que o programa ele reforça uma longa caminhada. Balneário Camboriú foi o palco para o maior evento do setor moveleiro em Santa Catarina. A Móvel Brasil abre suas portas no Expocentro para lojistas, expositores, importadores e muito mais. A Móvel Brasil hoje se tornou um dos eventos mais importantes em Santa Catarina e tem agregado a vinda de muitos clientes, onde os participantes, expositores, conseguem mostrar as novidades, trazer seus lançamentos aqui para a feira, né? E a gente acaba aglomerando muitas pessoas ao mesmo tempo aqui. Então a questão da feira, ela traz essa visibilidade e ela já tem uma importância nacional, ela está sendo bastante reconhecida pelos lojistas, então é uma oportunidade muito boa que o Sindusmobil, né, como organizador da Móvel Brasil, tem trazido para as empresas da região e algumas de fora que também expõem aqui. Uma feira de móveis, ela gera muitos negócios, né? As empresas que vêm até aqui, elas têm a possibilidade de conhecer muitos clientes, eles vêm realmente preparados para receber novidades, inovações, é muito investimento feito pelas empresas, então isso movimenta o mercado em geral, não só agora na feira, como assim nos próximos meses, essa longevidade do negócio continua por muito tempo. A edição deste ano conta mais uma vez com o apoio do Sebrae, que viabiliza conexões estratégicas e impulsiona o setor moveleiro. A participação do Sebrae, ela acaba sendo muito importante em todo esse processo do desenvolvimento do setor moveleiro da região, né, de São Bento do Sul, porque, primeiramente, é o principal polo exportador de móveis do Brasil. Consequentemente, a dinâmica que se trabalha lá é um designer diferenciado, são produtos com qualidade de nível de competitividade internacional e, obviamente, tudo isso o Sebrae busca trazer soluções para que essas empresas não só sejam competitivas, mas consigam também ter acesso a novos mercados, até como uma forma de manter, né, níveis de faturamento que são muito importantes para o desenvolvimento e desempenho organizacional. Em paralelo, desenvolve como atividades designer de produtos junto às empresas. Trabalhamos consultoria para melhoria do processo de produtividade. Então, hoje nós temos um destaque, empresas que conseguiram aumentar a produtividade mais do que o dobro. Isso em questão de 2, 3 anos de trabalho. Com a mentoria do Sebrae, o encontro promete facilitar acordos comerciais e abrir novas frentes no mercado externo. A rodada de negócios é um processo de abertura de mercado. A gente nota as empresas brasileiras ainda pouco presentes no mercado internacional. Nesse mercado internacional, a gente começa um trabalho de busca em diversos países de língua inglesa e língua espanhola, principalmente, e a gente faz uma prospecção de todos esses compradores alinhado com os produtos que eles vendem aqui no Brasil. A gente coleta todos os códigos e faz a pesquisa de quem são os maiores importadores desses produtos mundialmente. A partir disso, a gente conversa com esses importadores e chama eles para participar da rodada de negócios.
Nessa rodada de negócios, a gente tem 120 expositores aqui na Feira Móvel Brasil e temos 15 compradores internacionais, principalmente da América Latina, de mais de 5 países. Esses compradores vêm para cá, têm reuniões agendadas com todas essas pessoas que estão aqui, os exportadores. São 3 dias de rodadas. Ontem a gente já começou foram realizadas 63 reuniões e temos grandes possibilidades de fechamento dos negócios no futuro. A vinda desses grupos é porque eles já tiveram um pré-contato que nós estabelecemos com o intuito que o lojista internacional, o importador internacional, entendesse quais são os nossos produtos e as nossas empresas, concordassem em vir e, ao mesmo tempo, as nossas empresas, entendendo quem eles são, trazer o conforto para que eles hoje venham, sentem em uma mesa e consigam fazer negociações e gerar negócio. Olha, um evento que teve grande destaque para o sul do estado foi o Empreende Santa Catarina desse ano, que reuniu empreendedores em Criciúma para trocar informações e consolidar a cidade como um polo de inovação. Um espaço de muita informação e aprendizado. O Empreende SC 2025 trouxe para Criciúma uma troca de experiências para fomentar o empreendedorismo e transformou literalmente Criciúma na capital catarinense da inovação e dos negócios. O Sebrae está junto do Empreende desde a primeira edição e a gente entende como sendo um evento que movimenta o empreendedor da região sul, né, o ecossistema de inovação. Então é relevante para nós de Criciúma e da região sul ter um evento que atenda às demandas do empresariado local, do nosso empreendedor e também dê visibilidade para o nosso território, para as empresas que estão aqui, para os projetos que são executados, né? Já que ele recebe pessoas de mais de 100 cidades, né? E de fora do estado também ou de outras regiões daqui. Então é um evento que coloca a nossa região no mapa do empreendedorismo e de inovação como um todo, né? O Empreende SC é um evento riquíssimo em termos de troca de experiências. Vem ao encontro do que a SATIC preconiza como desenvolvimento e crescimento da região economicamente, e todo esse processo, todo esse conhecimento que de uma forma muito rápida e aberta as pessoas que vêm aqui acabam absorvendo, potencializam muito o sucesso e o crescimento das empresas. Mais de 80 palestrantes passando pelo palco do evento para contar suas experiências e incentivar o desenvolvimento das empresas com inovação e tecnologia. Um dos temas abordados, e que hoje é uma das principais dores do empresário, foi o atendimento. De quem hoje trabalha no digital, por exemplo, ter um atendimento mais rápido. E hoje a gente sabe que o comportamento de compra, ele é tudo para ontem, né? Então, a internet hoje em dia possibilitou isso, né, do imediato. Então, quando a gente entra em contato com algum estabelecimento, a gente quer uma resposta rápida. Só que quando o estabelecimento não responde isso, a gente perde uma venda. A automação, por exemplo, pode te ajudar com isso. Um agente de inteligência artificial, ele pode fazer com que tu traga o cliente por um roteiro, claro que treinado, né, entregando uma experiência de atendimento melhor. 2.000 pessoas, participantes que vieram de várias cidades catarinenses e até mesmo de fora do estado, mas todas aqui com um mesmo objetivo: buscar métodos de impulsionar ideias e negócios, além das conexões. Olha, a importância do evento é grande, né? É imensurável. Tanto economicamente para a região, é um evento que está crescendo cada vez mais, expandindo. E as conexões que a gente acaba fazendo num evento dessa envergadura, os convidados que vêm aqui passar suas experiências, então a gente acaba aprendendo, a gente que trabalha ali na frente, na liderança, não tem como não aprender com esses convidados que vêm aqui mostrar suas experiências, e as conexões eu acho que também é um principal objetivo aqui do Empreende SC. E como acontece todo ano, a Semana do MEI foi uma grande oportunidade aí para os microempreendedores individuais de conhecer mais o mundo do empreendedorismo. E, claro, algumas empresas do estado também foram destaque aqui na TV Inova como exemplos de inspiração. Olha só. Quando uma pessoa decide empreender, surgem muitas dúvidas, como precificação ou até mesmo sobre como melhorar a comunicação com o cliente. E foi pensando nisso que o Sebrae realizou, durante o ano de 2025, a Semana do MEI.
O evento aconteceu no mês de maio, em 160 pontos diferentes de Santa Catarina. E foi possível ajudar e orientar empreendedores de diferentes regiões do estado. Na capital, o Largo da Alfândega foi o local onde a estrutura para receber os microempreendedores foi montada. A Semana do MEI 2025 é a 16ª edição, é uma ação no país inteiro, é uma ação nacional. E aqui em Santa Catarina a gente tem atendimento em mais de 160 cidades. Na capital, Florianópolis, montamos uma estrutura especial no centro, onde tem os atendimentos mesmo que tem em todo o estado, de informações para quem deseja ser MEI, formalização, regularização de débitos, parcelamento de guia DAS, declaração anual de faturamento do MEI, isso em todo o estado e de forma gratuita. Durante toda a semana, os microempreendedores que passaram pela estrutura tiveram a oportunidade de acompanhar uma programação variada, com foco em orientação, capacitação e apoio nos negócios. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foram criados 1.700.000 novos empregos no Brasil. Desses, 1.300.000 são originários da micro e da pequena empresa. Entretanto, no ano passado foram criados 4.100.000 novas pequenas e microempresas. Dessas, a grande maioria, chegando quase a 3 milhões, são os MEIs. São aquelas mulheres, aqueles homens que acordam de manhã e que não desistem. Fazem o processo da sua renda, ajudam a impulsionar a economia, pulverizados em todas as áreas do processo econômico brasileiro. Esse projeto foi criado, então, há 16 anos. Com o surgimento do MEI e a conscientização sobre o que era o MEI, explicar, orientar a população sobre quem podia, quem não podia, afinal era uma novidade ali em 2009, 2010. Ali começa a ter uma Semana do MEI. Tem muita gente que está vindo aqui na tenda e que alguém fez para ele, então ele não sabe nem das obrigações. E quando ele chega aqui, ele sabe que ele tem que declarar anualmente o seu valor de faturamento, também ter esse compromisso com as guias, né? Muitos empreendedores aproveitaram a oportunidade. A maioria deles buscou orientação para conseguir aquela ajudinha e deixar os negócios em dia. A minha empresa trabalha com construção civil, é a S. Santos Empreendimentos. E assim, eu trabalhei um períodozão de CLT, mas assim, o meu desejo sempre foi ter meu próprio negócio. É óbvio que não é muito fácil, mas aí resolvi arriscar, mesmo sem ter muita noção de gestão e tal, resolvi arriscar e fui metendo a cara. Deu certo, um certo período foi dando certo, mas em algum momento eu me perdi. Eu me perdi aí com as minhas contas, né, com as dívidas e tal e tudo mais. Aí eu vim aqui hoje para eles poderem me dar uma força aí para regularizar. Estava com imposto atrasado, declaração atrasada e graças a Deus aqui o pessoal aqui me deu maior força. Essa moça aí foi excelente. Quem passou por lá garante que valeu a pena participar e conhecer a estrutura completa e o atendimento personalizado, como em Joinville, cidade na qual a Semana do MEI também passou auxiliando empreendedores da região norte que buscavam algum tipo de orientação do Sebrae. Hoje eu vim aqui para fazer a declaração anual do meu MEI, né? E para a gente fazer a regularização do MEI dela que está com as pendências. A gente está com um projeto de abrir um negócio próprio, então agora é regularizar tudo para poder colocar o projeto em prática, né? Começar do jeito certo já. Na maior cidade do estado, são mais de 72 mil microempreendedores individuais registrados e ativos. A maior parte dos atendimentos que nós realizamos até esse momento são pessoas procurando atendimento para fazer a formalização do seu negócio ou algum processo de regularização daquilo que elas já vêm empreendendo, já vêm aplicando a metodologia empreendedora e aí vem aqui para fazer essa regularização. Orientações técnicas e contábeis, além de informações sobre gestão, marketing e finanças, como também requisitos básicos para o MEI, são oferecidos pela equipe de consultores do Sebrae. Todos os assuntos que fazem parte do dia a dia do empreendedor. A procura pela formalização ela tem sido muito grande nesse período, porque as pessoas têm percebido sim a necessidade de ter essa empresa formalizada, para poder ter meios de pagamento formalizados, para separar as finanças pessoais das finanças da empresa e assim terem sucesso nos seus negócios. A gente já tinha iniciado na pandemia, né? Mas nos faltava ainda aquele conhecimento necessário para a gente fazer algo
certo. Então a gente aproveitou para ir em busca de conhecimento e esse conhecimento agregou muito em nós e hoje nós estamos decididos a dar o pontapé inicial da forma necessária, da forma correta e fazer acontecer, né? Essa força-tarefa para atender o maior número de microempreendedores individuais que precisam lapidar os seus negócios também passou por outras regiões do estado, como o Oeste. Em Chapecó, aconteceram capacitações, mentorias e consultorias. A Semana do MEI ela tem como foco desenvolver e capacitar essa figura, que desde o seu nascimento lá em 2009 teve um crescimento e um impacto gigante nos movimentos econômicos dos municípios, trazendo muito emprego e principalmente a formalização de negócios que antes funcionavam de forma informal. De forma totalmente gratuita, foram realizados 16 eventos diferentes. Sandra conduziu uma das atividades que tinha como tema Transformando os Clientes em Fãs, compartilhando experiências que ajudam a fidelizar os consumidores. Eu sempre falo que a gente consegue transformar o cliente em fã quando a gente consegue fidelizar e fazer com que ele indique outras pessoas para usufruírem dos serviços que você oferece, Então, eu acredito que quando a empresa consegue entender que ela precisa fazer o básico bem feito, e isso vai fazer o cliente retornar e ter cuidado com todas as esferas dentro da empresa e fora também, Então, eu acredito que através dessa conexão num todo, mostrando para o cliente que ele é valorizado, que ele é importante e, claro, na hora do atendimento ou até de resolver um problema, sempre ter o foco no cliente. Para quem esteve presente e pôde aprender e trocar experiências, valeu muito a pena. É um momento que é de crescimento, um momento assim para escutar, para conviver com pessoas que lidam também com o comércio, e entender que todos estão buscando superar as dificuldades, Então é um momento para conversar e entender o momento do mercado e daqui a pouco a gente tirar alguma ideia para aplicar nos negócios da gente, E para mim essa Semana do MEI foi muito importante para abrir mais contatos com colegas, uma rede de contatos e também para aperfeiçoar, para a gente ver o que está no caminho certo, o que precisa ser corrigido, principalmente as ferramentas que hoje é o Instagram, rede social, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode continuar, o que já foi deixado de lado. Então, para mim, foi bem bacana essa semana. E no Vale do Itajaí, a Semana do MEI aconteceu em Blumenau, reunindo diversos empreendedores e analistas do Sebrae. Para se ter uma ideia da eficácia dos serviços oferecidos, em 20 minutos, a microempresa da Janaína já estava oficialmente aberta. Para ela, que atua na área da saúde por mais de 2 décadas e durante muito tempo trabalhou de forma informal, o evento foi muito importante e até fez com que ela já planejasse o futuro. Na realidade, o MEI está vindo para me formalizar nos meus trabalhos extra empresa, E só vem para somar no meu INSS. Então, na verdade, é uma segurança para mim também. Se eu quiser, eu posso ter também um funcionário para mim. Um dia eu não posso prestar um tal serviço, eu posso treinar alguém. E estou indicando esse meu funcionário, É uma empresa terceirizada, na verdade. A senhora já pensa em expandir os negócios, então? Sim. A expectativa de dias de muito aprendizado sobre gestão, finanças, marketing, inovação e novas oportunidades foi atendida. Em Blumenau são mais de 34 mil microempreendedores ativos, praticamente metade dos CNPJs da cidade, fazendo o município ficar em 3º lugar entre as cidades que mais abrem empresas em Santa Catarina. E a Semana do MEI contribuiu para que o empreendedorismo local se fortalecesse ainda mais. O nosso objetivo sempre é orientar o microempreendedor individual nas áreas de gestão. Então vai trabalhar a parte de vendas, vai trabalhar a parte de marketing, finanças e através de palestras, cursos e capacitações a gente faz com que essa pessoa consiga atingir seus sonhos com mais facilidade. Na teoria, a Semana do MEI ofereceu para os micro e pequenos empresários de Santa Catarina uma semana inteira de aprendizados, mas na prática foram ações que impactaram o ano inteiro. Viemos até Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, para conhecer a Bebrinquê. Por aqui, o cuidado está em cada detalhe. Vários passos
até que os produtos fiquem prontos. A empresa, que hoje está em pleno funcionamento, nem sempre foi assim. O negócio do casal Ana Paula e Marcelo nasceu pequeno, em 2016, mas a essência permanece até hoje: fazer brinquedos de madeira para que os pequenos se divirtam e se desenvolvam ao mesmo tempo. A inspiração veio de casa. A Beatriz, na época, ela tinha um aninho e eu comecei a me interessar pelos brinquedos de madeira e por todas as funcionalidades e vantagens que os brinquedos de madeira podiam trazer para as crianças. E na época, aqui no Brasil, a gente não tinha toda essa demanda, a gente não tinha essa oferta de brinquedos e eu tinha muita referência de fora, principalmente do Pinterest. E nessa época, então, eu queria muito ofertar para ela todos esses benefícios dos brinquedos, das cores e tudo mais. E então, numa conversa com meu marido, ele falou que ele podia projetar, então, esses brinquedos de madeira. E então ele projetou, nós fizemos o primeiro móvel que a gente fez foi uma cama casinha para ela, ficou super legal. E depois, como ele fez o primeiro projeto, eu já quis mais. Então a gente fez também uma torre de aprendizagem e o arco-íris de madeira. A parte da gestão geralmente era um calo que tanto eu e a Ana Paula tínhamos, porque a gente não tinha experiência nenhuma com isso, né? A gente entrou nessa muito com a cara e com a coragem, né? E com o conhecimento que a gente trouxe das nossas áreas, mas na parte técnica, né? Na parte, a Ana Paula sendo mãe, sabendo referências que mãe gosta e não gosta, eu com essa parte da engenharia então tá, se é isso que precisa fazer, vamos usar esse material, usar essa fixação, né? Essa outra coisa. Para que o negócio do casal pudesse dar mais um passo adiante, o projeto Gestão Avançada do Sebrae foi o maior aliado. Consultores trabalharam diretamente dentro da empresa para o melhoramento da gestão em todos os aspectos, desde a organização da produção até o marketing. O resultado foi tão positivo que o faturamento aumentou 20 vezes. O Sebrae é uma referência, né, em empreendedorismo no Brasil, isso eu trago desde sempre, né? E aí a gente buscou o Sebrae, vamos ver com quem conhece, né? Fomos lá no Sebrae. O nosso primeiro contato com o Sebrae de Jaraguá do Sul foi bem no início mesmo, que é uma coisa bem básica, de abrir o CNPJ, como é que eu faço? Então eu abro o CNPJ, eu começo como MEI, então eu vou... Como é que eu pago o imposto do MEI, como é que funciona, sabe? Então nós temos uma orientação geral nisso, né? Logo depois a gente já estourou o faturamento do MEI, né? O pessoal nos auxiliou também nesse momento de novo. Depois, no segundo momento, a gente tinha uma dificuldade de fazer precificação de produto. E na época, então, a gente foi novamente pedir esse auxílio do Sebrae, né? Que eles têm toda essa assessoria. Então, eles nos ajudaram bastante a fazer essa precificação e nos deram algumas dicas a mais. E a gente iniciou o negócio por conta. Eu acho que até se vocês perguntarem para os funcionários, eles vão dizer que a empresa era uma antes do programa, do Sebrae, eles falam assim, antes do Sebrae chegar, e outra depois do Sebrae. Então, a gente melhorou muito a questão, né, da forma com que as nossas lideranças, né, não só minha e do Marcelo, mas os nossos líderes dentro da empresa, se lidam com os funcionários. A gente mudou os relacionamentos interpessoais das pessoas, dos funcionários entre si. A gente também acabou vendo e fazendo melhorias, né, ofertando melhorias, né, e benefícios para os nossos funcionários que antes a gente não tinha. Foi a necessidade que trouxe as aulas de natação para a vida do Thiago e ele logo se afeiçoou à ideia. Dos 16 aos 22 anos mais ou menos, eu trabalhava como designer gráfico, meu conhecimento era todo na prática. Eu comecei a fazer faculdade aqui no Brasil, naquela época eu não tinha encerrado. E eu queria fazer um curso fora, que era em Barcelona, e era todo em inglês. E naquele momento eu decidi ir para Londres, passar um ano, aprender inglês e ter uma graduação, né, uma qualificação melhor para poder voltar para cá. Nessa minha ida para a Inglaterra, me abriram várias outras portas. Eu consegui fazer minha cidadania italiana para poder estudar por lá. E enquanto eu fazia a faculdade de design gráfico em Londres, um dos serviços que me apareceu como forma de trabalho era de dar aula de natação para crianças. Eu já tinha aptidão com crianças, não tinha formação de educação física na época, mas era algo que eu poderia fazer no final de semana. Então fiz um curso e comecei a dar aula de natação. Quando eu terminei a faculdade de design gráfico lá, já estava dando aula há 2 anos,
eu vi realmente uma oportunidade nesse nicho que me agradava muito mais. Por estar lidando com criança, com esporte. Estando na Inglaterra já nesse momento, eu percebi que as aulas de natação em casa, que era um nicho realmente bem focado, né? O professor precisava se deslocar até a casa do cliente, um ticket muito mais alto, e eu percebi a oportunidade de ali conseguir construir um negócio, né? Um business que tivesse bastante resultado financeiro. Aulas focadas realmente no indivíduo, né? São aulas individuais, então tem um resultado bem alto para o desenvolvimento da criança, e dali surgiu a oportunidade realmente de vou fazer disso aqui um negócio, e até hoje eu vivo disso. O diferencial das aulas do Thiago foram um segredo para transformá-lo de um prestador de serviço em um empresário, nascendo assim a Easy to Swim. Eu acho que por eu ter tido uma experiência tão novo, né, aos 16 anos como empreendedor, de ter um olhar para como uma empresa funciona, quais são os aspectos de um funcionário, de ele representar aquela empresa, né, um ajudar o outro para fazer aquela empresa crescer, onde todos vão se beneficiar disso. Na minha experiência como funcionário, né, quando eu comecei a dar aula de natação em Londres, eu comecei como funcionário de uma outra empresa. Mas já com aquele olhar de como é que eu posso fazer a diferença para essa empresa aqui? Né? Como é que eu posso atender bem esse cliente? Até porque na beirada da piscina, quando chega um cliente novo que já fez uma reserva para aquela aula, o professor é o cartão de visita, é a vitrine daquela empresa. Então eu preciso tratar bem para que aquele cliente volte, permaneça e traga outros. E me destacando, as pessoas começaram a me chamar para dar aula pessoal nas suas residências, né? Dali eu fui aumentando minha carteira de clientes, ao ponto de alguns daqueles professores que trabalhavam comigo, eram funcionários naquela mesma empresa, hoje trabalham para mim. Um dos fatores de destaque para a estruturação da Easy to Swim foram os conhecimentos que o Thiago adquiriu através da sua parceria com o Sebrae. Eu fiz em 2013, eu já estava há 10 anos na Inglaterra, voltei para o Brasil para abrir um outro negócio com meu irmão na época, se chamava Souvenir, com meu irmão e meu tio na época. Era uma empresa voltada à cultura manezinha, né, das formas de se falar aqui na ilha de Florianópolis, de transformava isso em produtos. E na época eu fiz o Empretec do Sebrae, justamente para ter um pouco mais de amplitude no como começar uma empresa do zero, diminuir o tempo de maturação da empresa. E em paralelo também eu participei de alguns núcleos do Sebrae que eram voltados para o turismo de experiência. Então trazer aquela questão da cultura de Florianópolis e transformar aquilo numa experiência, que era algo na época muito forte, né? Não só entregar um produto, mas entregar uma experiência. As pessoas com quem eu me relaciono, que fizeram o Empretec, conseguem desenvolver um paralelo, assim, né? Antes e pós-Empretec da vida deles como empreendedores. Então tem vários aspectos que eu aplico hoje, não só na minha vida como empreendedor, até na minha vida pessoal, na parte da administração econômica do lar, né? Acho que tem questões muito importantes ali, que são a administração financeira dos recursos, de ter caixa disponível, a parte de marketing hoje, que é muito importante nas redes sociais. Tem muito do que foi aprendido no Empretec que eu aplico hoje. A família é a base da Que Pipoca. Eu sinto muito prazer em trabalhar em família, né? Claro, trabalho eu e a Michele, a gente se dá super bem. Claro, tem algumas desavenças, às vezes é coisa de mãe e filha, né? Mas ali na cozinha, ali é a nossa empresa, é o nosso trabalho. Eu e minha mãe, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, como mãe e filha, porque além disso, a gente também é muito amiga. Então nós somos melhores amigas desde sempre. Chega até a assustar, né? Porque a gente acaba sendo mais amigas do que mãe e filha mesmo, sabe? Aí quando ela teve a ideia de fazer os geladinhos e eu falei, bom, então eu vou vender, saiu do hobby para se tornar de fato uma empresa. Meire, conta pra gente como surgiu a ideia de sair da advocacia para trabalhar com doces. Então, o início do nosso negócio com geladinhos, tudo começou na minha casa. Na verdade, no meu apartamento, ali na cozinha de casa. Aí eu comecei a estudar umas receitas, comecei a aplicar, coloquei em prática. E a Michele, minha filha, começou a falar, mamãe, eu vou sair para vender, porque era verão já, né? A cidade estava muito cheia.
E ela saiu assim, a gente saiu meio que, né, meio desacreditando, assim, se ia vender bem ou não, né, porque a gente nunca sabe. Meu Deus, foi um sucesso, gente. Começou a vender, foi tão rápida a venda. Ela vinha em casa, porque era perto da praia, ela vinha para casa fazer reposição. Teve uma vez que não tinha geladinho nem pra gente repor, de tanto que vendeu. A empresa foi evoluindo e, além do geladinho, um novo produto passou a encantar os clientes. As pipocas gourmet, a minha mãe teve essa ideia de fazer um pouco depois que a gente já fazia os geladinhos gourmet. Ela chegou a fazer um curso e tal. E no começo, né, a gente, nossa, será que faz, não faz? Aí depois que ela fez o curso, deu super certo. Né? A gente chama de pipoca, mas de fato é um bombom que a pessoa vai comer. O sucesso das pipocas foi o insight necessário para promover uma reestilização da marca. O nome que a pipoca surgiu por ideia da minha mãe. Como vocês estão vendo, a minha mãe é extremamente criativa, né, gente? Mas o nome que pipoca, às vezes você pensa, nossa, mas que pipoca? Só que assim, as pessoas comem a nossa pipoca e a primeira frase que a maioria fala, caramba, que pipoca, hein? Então, é algo que é comum, um nome comum, mas é um nome que todo mundo fala, né, na hora que come a nossa pipoca. Foram diversas capacitações realizadas com o Sebrae. A gente entrou em contato com o Sebrae aqui da cidade vizinha, que é de Itajaí. Aí eles indicaram uma pessoa para montar para nós um plano de negócios. Para quê? Para a gente ter noção da empresa, assim, do início ao fim, né, de todas as áreas da empresa. Então foi a partir daí que a gente começou a se aproximar mais, entrar mais no site, pesquisar mais sobre os cursos. Então aonde a gente foi enxergando a necessidade e a dificuldade que a gente tinha em algum assunto que precisava aprender, aí a gente foi atrás do site deles e o suporte sempre foi muito bom também, se precisava falar no WhatsApp, enfim, o que precisava pesquisar ali no site, a gente encontrava. A Meire passou a indicar o Sebrae aos empresários. Ele é uma escola de empreendedorismo. Ali você aprende tudo. Então, toda pessoa que for empreender, a partir do momento que você pensar, eu vou montar um negócio, seja na sua casa, seja num comércio, numa loja, o que for, vá para o Sebrae. Ali você tem o início, o meio, o fim e continua sempre atualizado. Então, o Sebrae não tem... Ali, para você montar um negócio, não tem erro. Então, eu sempre indico, gente, é o Sebrae. Abraço o Sebrae, porque o Sebrae é a escola de todo empreendedor. E daqui a pouco, 2025, foi o ano dos jovens empreendedores brilharem aqui na TV Inova. Os exemplos de quem empreende desde cedo com a ajuda do Sebrae, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já estamos de volta para mostrar que os jovens empreendedores também pintaram aqui na tela da TV Inova. Todos com muita garra, otimismo, mostraram que a juventude tem muita força de vontade para empreender, né? E muitas histórias a gente compartilhou aqui com você. A Carol veio do Amazonas para Florianópolis em busca de novas experiências e oportunidades profissionais. Mas ela nem imaginava que seria aqui que ela transformaria um novo hobby no seu próprio negócio. E sempre fui testando muito, assim, nunca tinha feito um curso profissionalizante, não fiz faculdade na área de audiovisual, mas ainda é algo que eu tenho planejado para conquistar, assim, ainda fazer uma especialização. Então eu fui estudando muito pela internet, no YouTube, assistia vários vídeos, ia testando, passava noites editando, até realmente chegar ali no ponto que eu queria. E fui testando em várias áreas da fotografia, tanto fotografia de produto, fotografia de casal, gestante, até me encontrar na área mesmo da fotografia para empreendedores, que é hoje onde eu atuo. Assim como muitos empreendedores no início da jornada, a Caroline começou dividindo o tempo entre o trabalho CLT e os projetos fotográficos no seu tempo livre. Foi quando ela decidiu dar um salto de fé no seu negócio e dedicar 100% do tempo à fotografia, que realmente virou a chave da sua vida de empresária. Eu acho que foi em 2020 quando eu realmente fiz a transição, porque antes, em paralelo, eu trabalhava numa cafeteria, à noite trabalhava em um barzinho e no final de semana eu fazia um ensaio, cobrava assim R$300, aí vai lá e faz umas fotos. E aí depois eu falei, não, comecei a receber muitos pedidos de orçamento, falei, eu acho que agora
vai acontecer, sabe? Tipo, fui na cara e na coragem, me joguei mesmo com medo, assim, de não dar certo, porque ainda é algo, assim, que tu precisa se dedicar muito. Aí eu fui, me joguei, em 2020 fiz a transição. A experiência e maturidade nos negócios podem até ter sido os elementos que fizeram a Carol incorporar sua persona de empresária. Mas a veia empreendedora sempre esteve presente em sua vida através da inspiração das mulheres fortes que marcaram a sua infância. Na minha casa, assim, temos muitas mulheres, eu sou de uma família muito grande e todas as mulheres sempre empreenderam. A minha mãe é costureira, minha avó é costureira, minha tia tem boleiras. Eu mesma, quando pequena, era adolescente, eu queria ter meu próprio dinheiro. Antes de eu começar a trabalhar como CLT, eu vendia pipoca na frente de igrejas, de escolas, bolo, fazia várias coisas para ganhar ali o meu dinheirinho e ter minha independência financeira. Então, eu me inspirei muito assim na minha família, na minha mãe, principalmente, que é uma pessoa muito forte. Ela quem eu venero, assim, né? Tipo, que me passa muito apoio, muita força para eu continuar sempre. Então, sempre veio essa veia empreendedora na minha família, no meio das mulheres. Elas sempre se viraram para sustentar o lar. E isso me inspirou demais, assim. Eu acho que foi até uma das coisas que fez eu querer trabalhar com empreendedores, assim. Porque quando eu era adolescente, eu olhava e falava, nossa, eu queria achar um jeito de ajudar mais minha família, de que as pessoas vissem que essa costura da minha tia é demais, a minha mãe é muito boa no que ela faz, a minha tia também. Então, eu queria mostrar isso para as pessoas e eu acho que quando eu fiz a transição para os ensaios de marca pessoal, eu encontrei ali uma forma de ajudar empreendedores mesmo a levarem seu trabalho a mais pessoas, a pessoas que se conectam com o propósito, com os ideais deles também. O Cereja Studio Bar é um lugar aconchegante que reúne muitos drinks autorais, festas temáticas e também muita presença nas redes sociais, somando mais de 40 mil seguidores a partir do momento que a Isa resolveu compartilhar o Diário de Reforma. Na verdade, surgiu porque a gente tinha uma marca de roupa. A gente resolveu comemorar os 3 anos da marca de roupa aqui, no antigo bar que ficava nesse lugar. O dono falou que estava à venda e a gente achou, tipo, nossa, que pena, vai fechar. E aí ele falou o valor e a gente ficou, nossa, se a gente se esforçar, tipo, muito, a gente consegue. E aí, em 2 semanas, a gente tinha decidido que era isso que a gente ia fazer. A Isa é muito boa em marketing, eu sou um pouco melhor, tipo, com planilhas e tal, daí a gente vai, tipo, dividindo o que cada uma sabe fazer e tentar melhorar pra não deixar nada passar. E o fato do Cereja não ser apenas Cereja Bar, mas ser Cereja Studio e Bar. De onde veio isso? O que vocês tinham em mente quando quiseram implementar até artistas locais aqui, né, para fazer oficinas, trazer um pouco dos trabalhos deles? O que vocês pensaram? Eu trabalho com artes visuais e a Bel trabalha com moda. A gente só abriria se viesse com uma proposta atrelada aos nossos interesses pessoais. Um bar que a gente conseguisse trazer um rolê de arte, de moda pra rua, assim, sabe? De uma forma não tão burocrática, porque eu sinto que, pelo menos dentro do circuito das artes visuais, assim, pra tu trazer um projeto à vida, leva muita burocracia até tu chegar lá. E às vezes só te falta um espaço físico pra tu fazer o que tu quer fazer acontecer, sabe? Mas a gente sempre quer dar um espaço pra que não só os nossos amigos, né, mas muitos artistas daqui de Florianópolis ou de outros lugares tenham esse lugar físico e estrutura pra fazer o projeto deles sair do papel. E a gente gosta muito de ser esse espaço que pode proporcionar isso. Também tem questão de pressão, de tipo ter que dar certo pra fazer valer a pena pro espaço que tá alugando, mas pra gente é tipo, a gente só fica feliz de proporcionar um espaço pra quem tá querendo expor o trabalho. A ideia do estúdio veio meio que tipo para querer criar um espaço que a gente pode fazer o que a gente quiser e proporcionar um rolê legal e diferenciado assim para os nossos clientes e trazer um pouco mais dessa cena assim. Poderia ser uma tradicional loja de roupas ou até mesmo uma boutique, mas é um espaço dedicado à moda circular, um brechó com peças cuidadosamente garimpadas pela Ana Lúcia. Eu gosto de ver a peça encontrar uma nova dona, ela encontrar um novo sentido, e como eu faço a curadoria, então eu gosto muito de ver da onde veio e para onde vai. Então eu gosto muito dessa história.
E é isso, né? A moda circular é isso, é dar novo sentido. Muitas vezes as peças elas não têm nenhum problema, elas só deixaram de fazer sentido no teu guarda-roupa, mas ela passa a fazer sentido em outro. Há um ano, a empresária deu início à participação num programa do Sebrae de Santa Catarina voltado a lojistas. E desde então, começou a contar com um reforço importante para o sucesso do seu negócio. Os desafios de empreender são muitos. E a gente trocar com outros empreendedores que têm os mesmos sentimentos, as mesmas dores e outros negócios diferentes, né, distintos dos nossos, é muito legal, é muito enriquecedor. A gente fez várias visitas técnicas que também foram incríveis. E as oportunidades, as trocas, network, então acho que foi muito legal, tem sido muito legal. E eu tenho aproveitado todas as oportunidades, porque o Sebrae, de fato, eles ampliam, eles nos conectam com outros segmentos. O que muita gente não espera é que a experiência no brechó possa ser assim, num ambiente bonito, totalmente organizado, que reúne tendências e inclusive peças assim sofisticadas, como esse vestido, pronto para usar numa ocasião especial. E se a responsável pelo brechó sempre teve bom gosto na curadoria das peças e também na decoração da loja, imagina então as mudanças para o negócio desde quando procurou o Sebrae. Além de participar do Varejo Realiza, ela também foi envolvida em ações do projeto Moda Catarina. A Ana é um grande case que a gente tem, que participou com a gente da Fox Fashion Summit, desfilou no Santa Catarina Fashion Week, participou de semana de pesquisa de tendências e busca de referências no São Paulo Fashion Week também. Então é uma empresária super importante dentro desse projeto que só traz, né, ainda mais força para a questão do trabalho frente à sustentabilidade e à economia circular que a gente vem trabalhando dentro do Sebrae nesse eixo da moda. A Ana é uma empresária extremamente engajada, então além do ótimo bom gosto que ela tem, que eu acho que é o grande diferencial da marca dela, ela é muito elogiada por conta da curadoria, das peças que ela traz. Aproveitando as novas oportunidades, o resultado não poderia ser melhor. O brechó da Ana foi o primeiro negócio do ramo a estrear na passarela do Santa Catarina Fashion Week. Os programas também representam para o Sebrae o compromisso de estimular negócios alinhados à sustentabilidade. A gente vê que a moda é muito mais do que uma grande frente para a questão de uma mudança cultural, de uma mudança socioeconômica também. Então, quando a gente trabalha o desenvolvimento desses empreendedores e dessas marcas, a gente está impactando positivamente várias frentes, né, dentro dos nossos eixos de atuação. O eixo de empoderamento dos empreendedores, o eixo também da gente estar impulsionando esses consumidores a pensarem mais sustentável, né, a buscarem peças que tenham essas características, que sejam produzidas localmente ou que tenham participado de uma curadoria local, né? Então que a gente vá impulsionando esse comércio local e enfatizando cada vez mais o pequeno empreendedor. Bom, e se o jovem já tem energia para montar um negócio, imagine um grupo de jovens, hein? O Sebrae também trouxe exemplos que deram certo. O universo empreendedor já é desafiador. Quando se tem pouca idade, o desafio é ainda maior. Mas isso não impediu que muitos jovens catarinenses decidissem investir seu tempo e suas ideias em algo inovador durante o ano de 2025. Aqui na TV Inova nós mostramos alguns cases de pessoas que não deixaram a idade ser um fator e conquistaram seu lugar no mercado em diferentes ramos. E nada melhor do que compartilhar experiências com quem está passando pela mesma fase. Por isso que o Núcleo Empresarial Acif Jovem foi criado. A missão principal do Núcleo Jovem é desenvolver e fortalecer jovens empresários. E eu acredito fielmente que é isso que o Núcleo fez e faz diariamente na nossa empresa, né, na Inove Nutrição. Nos desenvolve e nos fortalece, tanto como pessoas e, consequentemente, isso reflete nos nossos negócios. É um espaço onde a gente tem total liberdade para errar, para dizer que não sabe, e assim a gente aprende, né? Expondo as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos anseios e desafios enquanto jovens empreendedores. E nessa troca, se expondo, se colocando à disposição, se envolvendo no núcleo, a gente se desenvolve, consequentemente a gente desenvolve as nossas empresas, né? Não tem como a gente se colocar o
a nossa mente, nosso coração no desenvolvimento, aí não tem como não crescer, não tem como não aprender. O núcleo visa fortalecer o empreendedorismo jovens, né? Formar a liderança, ajudar quem está começando a empreender a se fortalecer, ter mais oportunidade no mercado e gerar um diferencial competitivo. Na entidade a gente tem bastante força, né? Nós somos muito apoiados, né? Então, ter pessoas que já passaram pelo que a gente está passando para nos apoiar ajuda muito, né? Nos traz confiança, além de trazer uma bagagem, um histórico do que eles já fizeram para a gente ganhar atalhos, digamos assim, né? O networking que o núcleo proporcionou faz com que os jovens empreendedores fortaleçam ainda mais seus empreendimentos a partir das trocas de experiência. E uma das principais iniciativas do Acif Jovem é o projeto Mentoria, uma ação que une os dois extremos, a expertise dos mais experientes e a sede de aprender dos interessados em alavancar os negócios. Funciona assim, a gente primeiro seleciona voluntários, empreendedores que têm anos de sucesso, uma trajetória longa já e pode compartilhar muito conhecimento. Esses voluntários a gente conecta com os nossos empreendedores, né, com os nossos nucleados que estão começando e são com uma dor específica. Então eu entendo um nucleado que tem uma dor específica com um mentor que a expertise dele é essa dor do mentorado e a gente se conecta e eles fazem mentorias de forma totalmente gratuita e voluntária para alavancar os negócios de quem está começando. Ali dentro eu encontrei um ambiente muito seguro para eu expor minhas ideias, para errar, para compartilhar com colegas também e também para me assessorar naquilo que eu tinha dúvida e medo. E aí esse abismo entre ter uma ideia e colocar ela em prática foi se diminuindo até o momento que eu comecei de fato a empreender ali dentro. Tinha medo de não dar conta também das coisas, como é que eu vou vender, como é que eu vou lidar com o funcionário, como é que eu vou fazer tudo isso. Mas na verdade esses medos eles vão se dissipando conforme tem pessoas ao teu redor com a mesma experiência ou mais experiência que te repassam as suas experiências e a gente vê que não é tão difícil, tão desafiador assim. A CDL permite que o empreendedor aumente sua capacidade de capacitação, aprendizado e aprimoramento, coisas que são fundamentais para quem está no início da caminhada empreendedora. Eu costumo dizer que o empresário tem que ser incansável em aprender, porque sempre tem coisas novas, sempre precisa inovar. Então o CDL ele consegue alcançar nesse sentido, além, claro, de toda a estrutura que oferece e os serviços que facilitam, né, o desenvolvimento do negócio e do empreendedor também, né, do próprio empresário. O jovem ele traz a inovação, a renovação da juventude, a energia da juventude para o negócio e para o próprio empreendedor. Então a gente tem atividades de capacitação, de network, o próprio núcleo ele te dá a oportunidade de fazer o seu pitch de negócio, né, de falar sobre aquilo que você faz. Então é a hora que você sai da vestimenta do empresário e vem para a vestimenta do aprendiz. Né? E quando você se coloca nesse lugar, você abre as suas possibilidades e abre a sua mente, né? Para entender o negócio do outro, para entender que as dores são comuns, né? Dentro do empreendedorismo e que a gente precisa manter a persistência, prestar atenção no nosso planejamento, ter uma decisão bem acirrada, porque oscila muito, né? Oscila o negócio, oscila a economia, oscila a política, mas tudo isso são coisas que vêm de fora, né? Eu costumo dizer que de dentro para fora, então é do nosso negócio, é do coração do empresário que faz com que o sucesso chegue. Já aqui na Enfo, no Núcleo de Jovens Empreendedores de São José, a metodologia usada é a do programa Empreender do Sebrae e o objetivo é criar um ambiente saudável para que jovens empresas se desenvolvam e aproveitem melhores oportunidades. No nosso núcleo, que é o Núcleo Jovem, que é um núcleo multissetorial, ele encontra pessoas com problemas parecidos, mesmo em outros negócios, então com visões diferentes. A gente costuma dizer e brinca que é um ambiente seguro para errar, né? Mas também não precisamos errar o tempo todo, podemos aprender com erros dos colegas, né? dos outros empresários que estão ali. São mais de 150 empresas que estão ali justamente para ter uma troca e para que a gente possa crescer junto. Depois de muitas reviravoltas e mudanças de área, a Ana Paula se encontrou no empreendedorismo. E no Núcleo Jovem que ela participou neste ano, ela encontrou o que precisava e procurava para alcançar seus objetivos. É um grupo que eu digo que me acolheu muito bem e que transformou minha visão. E justamente sempre me faz pensar em buscar mais conhecimento para a gente solidar o nosso conhecimento e transbordar em outras pessoas. Então, essa parte do associativismo é muito, muito importante para todos. Eu recomendo para todo mundo. Tem que estar em um ambiente assim para a gente olhar diferente, criar nova visão
para os nossos negócios e também para se desenvolver. E os núcleos que foram tão importantes para alguns jovens empresários durante o ano de 2025 também têm o apoio e o incentivo do Sebrae em todo o estado. Tudo para que o cenário empreendedor fique ainda mais forte e que a geração Z sinta-se preparada cada vez mais cedo. Os núcleos eles podem ser multissetoriais, como os núcleos de jovens, que hoje a gente tem uma abrangência muito grande dentro de Santa Catarina com os núcleos de jovens, mas também temos o núcleo da mulher, temos vários outros núcleos diferentes, como bem temáticos, como núcleos de arquitetos, núcleos de texto, bem segmentado para aquelas áreas, para fomentar aquela área dentro daquela região, né? E o núcleo de jovens, ele é um núcleo que é multissetorial e tem diversos setores ali dentro que se conversam para se desenvolver. A gente ainda fala que esse núcleo de jovens empreendedores não são só jovens, mas também aqueles que estão aprendendo a empreender, né? Que estão começando a empreender, pode ser até mesmo aqueles mais velhos. Mas os jovens, eles têm uma participação muito grande e os núcleos, eles têm essa participação muito maior dentro do estado por termos um conselho estadual. E esse conselho ele se reúne periodicamente durante o ano para fazer essas trocas. Então, eles têm uma estrutura um pouco mais consolidada, como o projeto de geração empreendedora, que eles trabalham e tentam fomentar o empreendedorismo e o associativismo para os jovens do segundo ano do ensino médio. E tudo isso, né, só é possível por conta dos núcleos. E esses núcleos são possíveis só por conta do Sebrae e da Facisa. E provando que o conhecimento vai além da sala de aula, o Clube Jovem Empreendedor voltou em 2025. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Associação Empresarial de Criciúma e o Sebrae, que busca transformar a visão de futuro de quase 200 alunos. Muito bom, muito legal, principalmente agora nessa fase de desenvolvimento, né, da adolescência, da fase infantil para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. É algo muito bom, algumas lições que a gente vai botar na prática e que a gente vai levar para a vida toda, né? É despertar nos nossos estudantes o sonho, a liderança, a criatividade, a inovação, que eles conheçam, né, o universo, que eles têm potencial para isso. As escolas que tiveram interesse em participar receberam um professor exclusivo e um material para a realização do projeto. Esse projeto está sendo bem prazeroso, é uma motivação para que os alunos sejam colaboradores da empresa, primeiramente, das empresas, e, sobretudo, empreendedores para o futuro. Ao longo do ano, nosso planejamento são 3 momentos. O primeiro, o Café com o Empreendedor, onde o padrinho, que é um inspirador, ele vem até a escola, ele participa desse café, com um debate, uma rodada de perguntas. No segundo momento, os estudantes vão conhecer a empresa. E no terceiro momento é a Feira do Empreendedorismo Estudantil, que a gente já está na 3ª edição. Eles apresentam os resultados. O projeto começou com momentos de conexão. Os alunos da Escola Municipal Pascoal Meller, em Criciúma, receberam empresários para um café. Um encontro que serviu para troca de conhecimentos e experiências com os estudantes. Foi um grande aprendizado, assim, trocar uma ideia com esses jovens, né, as crianças aí do 7º e 8º ano. É uma experiência que a gente vem muito para tentar passar e no final a gente acaba aprendendo muito mais com eles do que a gente ensina, né? Mas viemos aí trazer um pouco da nossa visão como empresa, como empreendedor, né? Mostrar um pouco de coragem, né? Dar um pouco de confiança para essa turma que vai ingressar ainda no mercado de trabalho e com um pouco mais de garra, um pouco mais de confiança e coragem para atingir os seus objetivos. É a dúvida de todo mundo, como começar, né? Como e aonde começar e a idade de começar. Eu acho que não tem idade. O quanto mais cedo tu começa, tu tem mais tempo de errar e corrigir os erros. E para aqueles que já cresceram com o sonho e a vontade de empreender ou ainda se inspiraram após experiências adquiridas, a fase universitária pode aflorar ainda mais esse desejo e ser um momento decisivo. Por isso, o Sebrae SC, em parceria com a Universidade Anhanguera, realizou neste ano o primeiro workshop do programa Startup Garage, um projeto que quer transformar ideias de alunos em negócios de sucesso, conectando a linguagem de startups com a mentalidade da geração Z.
Esse é um programa que foi desenhado especialmente para alunos universitários. A diferença é que o nível de participação dos alunos ele é mais intenso. O programa é distribuído de uma forma em que os encontros eles são temáticos, é muito hands-on, é mão na massa, tem um primeiro encontro que é teórico, o resto é mão na massa. Elas trabalham em sala de aula, depois elas têm pesquisa de mercado, então essa é a grande diferença. O programa leva 3 meses para acontecer e nesse tempo tem então parte teórica, conceitual, a parte em que a gente dá orientação para os alunos e a pesquisa de mercado, para ao final eles chegarem com uma proposta de valor de um negócio bacana e para uma banca avaliadora, né? Para uma geração que nasceu conectada, o programa conversa com a forma de aprender desses jovens, experimental, rápida e com foco no propósito. Os jovens que participam, né, de um programa de ideação como o Startup Garage, com certeza mudam muito a mentalidade, né? Então tem uma mentalidade muito mais startupeira, né? Muito mais de inovação e a vivência também de uma metodologia ágil, né? Como o Startup Garage oferta dentro do programa, é essencial para eles vivenciarem na prática o processo de desenvolvimento, né? Muito mais na ideação que uma startup passa. Então, com certeza isso faz uma diferença num nível muito prático e motiva muito mais os alunos. E quem participou do programa teve a oportunidade de construir uma nova visão de futuro, na qual empreender passa a ser uma possibilidade viável. Eu trabalho há muitos anos na parte administrativa, consequentemente a financeira, e futuramente eu quero fazer uma faculdade de contabilidade, estou fazendo administração, e eu busco sempre entrar nesses projetos para tentar ter uma visão diferente, né? Não ficar só no básico. Quero empreender, quero aprender bastante. O Sebrae, eu acredito que está oferecendo bastante oportunidade para a gente. E eu estou aqui aproveitando. A gente percebe nos alunos eles fazendo um link, né, da vida real com o ambiente acadêmico. Então eles conseguem perceber que o que eles aprendem aqui é o que realmente se aplica na prática, né? Então o Sebrae trazer essa experiência para eles consolida e reafirma o que a gente fala aqui dentro. Esteja na fase que ainda estão na escola, ou aqueles que já estão na universidade, ou até mesmo jovens que já estão colocando em prática a ideia de empreender, o ecossistema do empreendedorismo jovem ganhou cada vez mais espaço neste ano, criando novos protagonistas capazes de conquistarem seus lugares no mercado mais cedo. E que tal agora uma imersão para criar uma empresa do zero em apenas 3 dias, hein? Pois é, essa foi a proposta então do Startup Weekend, uma grande experiência para quem tem vontade de empreender, mas não sabe por onde começar. Olha só como é que foi. O Startup Weekend é um evento global de educação empreendedora presente em mais de 150 países. Em Santa Catarina, as edições realizadas ao longo do ano pelo Sebrae mostraram na prática como ideias podem sair do papel e virar protótipos de startups em apenas um fim de semana. Esse ecossistema existe desde dezembro de 2022, quando o Centro de Inovação Blumenau identificou embaixadores de inovação no município para que eles começassem a fomentar a inovação e também engajar mais pessoas nesse movimento, mas fazer com que isso fosse um movimento colaborativo. Em Timbó, no Vale do Itajaí, a edição do Startup Weekend marcou um novo momento para a cidade, que já vinha investindo em ações de inovação e empreendedorismo. A metodologia aplicada foi a da Techstars, uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. Ao longo de 54 horas de imersão, os participantes passaram por todas as etapas de uma jornada empreendedora. O Startup Weekend é uma imersão, um evento em 54 horas para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre o que é uma startup, como que eu faço para tirar uma ideia da minha cabeça, colocar ela no mundo, construir um protótipo e inclusive fazer uma apresentação para uma banca de pessoas juradas. 35 participantes vivenciaram essa experiência intensa. O evento reuniu pessoas com diferentes perfis, mas com um objetivo em comum: aprender e empreender. Participar do evento aqui é para a gente aprender como é que faz para tirar uma ideia inovadora do papel. Algo diferente, que ajude a sociedade, que ajude o meio ambiente. Além dos participantes, mentores acompanharam de perto o desenvolvimento das ideias, ajudando a transformar propostas em negócios viáveis.
Nosso trabalho é justamente entender a viabilidade dessas ideias e fazer as provocações. Realmente é um problema de mercado? Meu cliente sente essa dor? Qual é o meu cliente? Qual é o mercado que eu vou atuar? O papel do Sebrae foi fundamental para viabilizar as edições do evento em Santa Catarina. A instituição apoiou a realização e contribuiu para fortalecer a base do empreendedorismo inovador. O Sebrae é um impulsionador de negócios e aqui não é diferente. Então a gente entende o quão importante é esse evento, né? Esses 3 dias de evento que acontecem aqui em Timbó e que também vão acontecer em outras cidades do nosso estado. E é por isso que o Sebrae vem como apoiador desses eventos, porque a gente sabe que daqui vão sair ideias e vão sair novos empreendedores, né? Em Joinville, o Startup Weekend também mobilizou jovens de todo o estado. Foram 114 participantes, divididos em 11 equipes trabalhando em soluções inovadoras para problemas reais. Eu gosto de você poder desenvolver as suas ideias e você ver resultado com isso. Então, por exemplo, aqui é um programa de startups, né? A gente está criando uma coisa que pode um dia vir a ser uma comodidade do dia a dia, a gente utilizar, né? Uma startup tem muitos que a gente utiliza hoje em dia. E é muito gratificante poder participar dessa idealização e estar por trás disso. A edição de Joinville se destacou pelo perfil jovem dos participantes e pela diversidade de ideias desenvolvidas. Toda a jornada deles é baseada em situações reais, né? Eles entrevistam pessoas reais, eles criam ideias e desenvolvem soluções reais, validando sempre com empresas, validando com pessoas desconhecidas, né? Então eles buscam sim validar toda essa ideia em um ambiente que é real. Para muitos, o evento foi o primeiro contato com o mundo das startups. Outros já chegaram com experiência, mas buscando evoluir. Estamos desenvolvendo uma startup de contabilidade e também a parte de inovação. Projetos que eu já desenvolvi foi uma feira para a cidade de Joinville, onde nós trouxemos um foco de empreendedorismo para a parte científica. Eu vim por uma indicação de um colega meu de trabalho e eu senti a animação e a experiência dele super interessante, porque é um processo, né? Desde a criação até a venda desse nosso projeto. Então, eu acredito que eu tendo passado por isso, eu testei muitas vezes o meu, que é resiliência, que é lidar com outros tipos de pessoa, outros pensamentos, e me traz muito autoconhecimento, né, e resiliência para também o meu dia a dia. Mentores e jurados ajudaram a conduzir as ideias para uma visão mais realista de mercado. Infelizmente ou felizmente, a gente precisa mesmo dar não só choque de realidade, mas mostrar como que é o mercado, né? Tirar de repente essa fantasia de que você pode vir com qualquer produto e vai ter aí uma grande gama de pessoas que vão adquirir o seu produto. Não é bem assim. Hoje, se realmente esse produto não atender uma dor e ele não tiver uma solução que vale a pena, por que alguém vai comprar esse produto de você? As ideias desenvolvidas foram avaliadas por profissionais do ecossistema de inovação. Nós vamos avaliar, primeiramente, o grau de inovação das ideias, a adaptação dessas ideias, o quanto que isso vem para resolver um problema real, né? E o quanto que é viável também essa solução. Além do norte do Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis também recebeu edições do Startup Weekend ao longo do ano. Com apoio de entidades locais e do Sebrae, os eventos fortaleceram o ecossistema regional. Um público que nos interessa muito, porque é o público que está construindo a base das empresas do futuro, né? A base das empresas que vão gerar os próximos empregos dessa nova geração que está chegando. Então, nada mais justo que a própria geração Z formar os seus negócios para empregar a geração Z. Para quem participou, o Startup Weekend deixou mais do que ideias. Deixou aprendizado, conexões e a certeza de que empreender é um caminho mais do que possível. Eu vejo que esse evento tem muito a agregar para mim e ainda mais sair daqui criando um negócio nessa área, eu acho simplesmente incrível. Eu já empreendo, né? Comecei a empreender dentro de um Startup Weekend, não foi de São José, foi de Garopaba, mas eu vejo que o Startup Weekend é um grande pontapé para a gente começar a empreender. E você sabe que a Sala do Empreendedor é o espaço que o Sebrae criou para dar apoio a todo tipo de empreendedor, desde aquele que está começando, né, até aquele que já tem um negócio aí em andamento, mas pretende crescer mais. E nesse ano,
foi uma longa jornada que o Sebrae fez junto com os empreendedores. Juliana é terapeuta, mas encontrou no empreendedorismo uma forma de ampliar sua renda e, acima de tudo, contribuir para o tratamento dos pacientes. Proprietária de uma marca de sabonetes caseiros, ela é um entre centenas de casos de sucesso em Mafra, cidade reconhecida como uma das mais empreendedoras de Santa Catarina. Em 2019, eu me formei em terapia holística, né? Que vê o ser humano por completo, energético, emocional, espiritual e físico. E uma das técnicas que eu fazia era a mesa radiônica, que fazia a recomendação de banhos de ervas já. E é um tratamento que a pessoa precisa fazer. A gente sabe que é um pouquinho chato, ferver a erva, vai sujar o banheiro, o povo já fica, né? E aí a gente começou a procurar alternativas e veio a saboaria artesanal para mim. Então nós começamos montando os sabonetes iniciais personalizados com as ervas desses pacientes e depois a gente começou fixando e vendendo mais para fora, o de alecrim, o de sal grosso e de erva doce. O negócio começou pequeno, na cozinha de casa, mas aos poucos foi crescendo e tomando outras proporções. Não tinha nem fogão elétrico no começo, que para quem trabalha com a saboaria sabe que é um desafio fazer em banho-maria, né? E aí a gente começou ali fazendo lembrancinhas, mimos, mais para final do ano. E aí quando ficou muito grande eu já não tinha mais espaço para colocar tudo, né? Então a minha mãe cedeu 2 espaços na casa dela que ela não estava usando. Um a gente já tinha um showroom, digamos assim, e a lavanderia a gente transformou em produção. E aí ali também já foi ficando pequeno, o pessoal queria visitar e por ser dentro da casa ficava um pouquinho chato, né? E aí a gente decidiu vir para o espaço. Então foram 6 anos, quase 6 anos esse trabalho, mas para mim foi tudo muito rápido, porque quando a gente viu a gente já estava com a loja aberta. Hoje a marca é fonte de renda não só para a Juliana, mas também para outras mulheres que atuam como consultoras. Quando a gente trabalha com a terapia, você nota um padrão, né? Então muitas mulheres às vezes não conseguem sair de situações de risco, de vulnerabilidade, enfim, por conta da renda, né? Fica muito apegado nisso. Então, quando a gente lançou esse projeto das consultoras, a gente viu que além de elas estarem trabalhando com cura e espalhando isso para outras pessoas, era a cura delas também, a cura de várias situações familiares. Hoje a gente sabe que as mulheres são as chefes de família, porque esse número aumentou muito, né? Até a gente acompanha a Sebrae, então a gente sabe disso, que aumentou muito. E é uma possibilidade de uma renda extra, ela às vezes não precisa sair de casa, assim como eu comecei no online, ela também pode começar cuidando de filho, não existe mais tantas barreiras para que ela consiga ter essa independência financeira, né? Independência financeira que também tem se tornado uma realidade para as meninas treinadas pela Rô, que é personal organizer e criou uma empresa que presta serviços para facilitar a vida de quem tem dificuldade para cuidar da casa. E para que essa jornada se tornasse um sucesso, ela contou com o apoio fundamental da Sala do Empreendedor de Mafra. Foi a partir da Sala do Empreendedor que a Rô se movimentou. A Rô criou coragem, buscou conhecimento mais ainda, né? E hoje não é só a Rô, hoje a gente tem a equipe da Rô, que faz a transformação. Para a Rô, prestar um serviço é muito mais do que cumprir com o que o cliente pediu. E é justamente esse diferencial que torna a equipe dela uma referência, não só em Mafra, mas em outras cidades da região. O treinamento individual que a gente chama, né? Um treinamento, porque a Rô aprendeu. Ela não aprendeu só a ser diarista, ela aprendeu a transformar as casas. Então teve muito de posicionamento, conhecer produtos e fazer o melhor dentro da casa do cliente. Porque fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. E a equipe da Rô tem isso, é fazer a diferença por onde passar. Tanto a Juliana quanto a Rô são microempreendedoras individuais e fazem parte de um grupo de pessoas que cresce ano a ano. Rúbia é a gestora da Sala do Empreendedor de Mafra e acompanhou de perto o crescimento e o desenvolvimento de centenas de MEIs. Segundo ela, o espaço tem um papel fundamental para apoiar os novos empreendedores do município. Dentro da Sala do Empreendedor, nós conseguimos prestar todos os serviços para quem é MEI. Eu costumo dizer que é como se fosse o escritório de contabilidade do MEI, né? Porque o MEI ele dispensa, não que não possa usar os serviços de um contador, mas ele dispensa o contador. Então nós conseguimos aqui
formalizar, dar baixa, regularizar, tirar as guias. Nós fazemos a emissão de notas, né, de serviço, de produtos, nós fazemos até mesmo para costura, né, que tem as de retorno de mercadoria. Então, todo e qualquer serviço que um MEI necessite, nós conseguimos fazer aqui a entrega de todos eles. Além disso, nós vamos aí ao processo de capacitação, de juros zero, né? De dar oportunidade, de criar oportunidades para que eles possam também apresentar os seus serviços e os seus produtos. Bom, e essa foi a nossa série de 3 programas de retrospectiva aqui no Conexão Empreendedora. E nós da TV Inova também esperamos, né, que esse tenha sido um ano de muito aprendizado e também de muitas conquistas, né? E que agora, em 2026, você possa também continuar crescendo, se desenvolvendo e sempre contando também com o apoio de todo o nosso time, né? De consultores, de analistas do Sebrae Santa Catarina, porque o nosso compromisso aqui na TV Inova é que você tenha mais informações, mais conhecimentos sobre o mundo do empreendedorismo, porque são só os empreendedores, né, que fazem o nosso estado e o nosso país crescerem mais. Um excelente ano novo para você e, claro, até o nosso programa Conexão Empreendedora.